Olá, vamos conversar um assunto muito importante aqui, né? Um assunto bíblico, mas que devemos entendê-lo corretamente, né? E também nós podemos observar que hoje esse assunto do vídeo, ele é muito banalizado, né? No nosso mundo, infelizmente. É sobre o divórcio. Porque o que acontece? As pessoas, elas casam e se divorciam, né? Na palavra de Deus, existe o divórcio. O divórcio foi uma ferramenta que Deus usou justamente para esses casos de casamentos que não deram certo. Mas não deram certo de forma da fidelidade. O marido traiu, ou a esposa traiu, ou houve um adultério, né? Um adultério de todas as formas. Porque quando você casa, você está ali sendo uma só carne com essa pessoa. Entende? Então, quando eu falo adultério, adultério vem da palavra adulterar. Então, quando existe algo adulterado no casamento, entende? Má compreensão entre os dois. Não existe cooperação, não existe união. Entende? Aquela união que existia antes do casamento não existe mais. É um traindo o outro. No sentido até mesmo de coisas de dentro de casa, de finanças, coisas profanas, blasfemando um contra o outro, falando mal um do outro. Entende? Isso também está incluso no adultério. Não é só o adultério no sentido carnal, do homem sair com outra mulher ou da mulher sair com outro homem. Não. De forma alguma. Entende? Então foi uma ferramenta que Deus usou para essas emergências. Só que hoje as pessoas estão divorciando por causa de uma toalha na cama. Estão divorciando porque um homem assiste futebol. Estão divorciando porque a mulher não está dando atenção para o marido. E o problema não é só o divórcio, o problema é que divorcia, mas com a experiência que pegou, não consegue ter um novo relacionamento de casamento com o segundo marido, terceiro marido, ou com a segunda mulher, com a terceira mulher, e assim sucessivamente. Entende? Porque o que acontece? Jesus veio para os judeus. E sabe o que aconteceu? Quem divorciou de Jesus? Quem cometeu essa separação entre Jesus e os judeus foram os próprios judeus. Foram os judeus que divorciou de Jesus. Então, a graça foi estendida para os gentios. Foi estendida para quem não era o povo de Deus. Entende? As 70 semanas que foram fatiadas na profecia de Daniel são as 70 semanas que faziam parte da união de Jesus com seu povo. Mas mesmo assim, uma semana, as 70 semanas separadas, para que o povo se voltasse a Deus, se voltasse a Jesus, não adiantou. Então houve um divórcio. Houve um divórcio por parte do povo.
Eu estou falando isso para você entender a profundidade do divórcio e que ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Deus não permitiu o divórcio para ser usado à riveria. Então, o que acontece? Quando Jesus morre na cruz, certo? Jesus agora, ele quer o seu Israel espiritual, a sua igreja espiritual, que são gentios. Mas você pode estar fazendo uma pergunta, então Jesus, como foi traído, ele pode ficar com outro povo. Não é bem assim. Jesus pode sim, como ele fez, ele uniu a humanidade, mas também os judeus participam da graça. Entende? Então esse casamento sempre foi com uma esposa, com uma mulher, com uma noiva, que é a igreja de Deus, que são judeus, somos nós. Hoje é o Israel espiritual, que inclui essas duas categorias, os judeus e nós. E que, na verdade, todos nós somos um povo só de Deus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é filho gerado por Deus agora, na natureza espiritual. Porque nós somos filhos de Deus por criação. Nós somos criados. Mas a partir do momento que o pecado nos separou, nós não somos filhos e filhas espirituais. Não fazemos parte do Israel espiritual. Então, o que acontece? Jesus vem e nos cede, né, nos dá a graça, disponibiliza a graça para que nós possamos voltar a ter esse relacionamento. Então, a esposa de Jesus sempre foi o seu povo. Pelo contrário, só estendeu. Não ficou limitado, só estendeu. Então, o que acontece? Quando você casa com uma mulher, ou quando uma mulher casa com um homem, você se torna uma carne só. Entende? Então, essa mulher é sua esposa para sempre. E este homem é seu marido para sempre. Agora, existe a ferramenta chamada divórcio, claro, para os casos de adultério, para os casos de traição. Agora, hoje ficou muito banalizado. Ficou muito banalizado. Porque você tem que entender que Deus usou certas ferramentas no passado e usa ainda hoje, porque essas ferramentas do passado, quando eu falo ferramentas do passado, é no Antigo Testamento, que são válidas até hoje. Por exemplo, o divórcio veio do Antigo Testamento. Como o dízimo, né? Vem também do Antigo Testamento. Muitas coisas vieram do Antigo Testamento. Mas nós não podemos ver a Bíblia na prática, com essa divisão. Essa divisão é só para mostrar o antes de Jesus, Antigo Testamento, e após Jesus. Mas Jesus está na Bíblia inteira. Jesus está na Bíblia inteira. Entende? E você pode perceber, se você fizer uma pesquisa, se você vê aí artistas famosos, também não famosos, pessoas da nossa sociedade, de perto de casa, você vê como está sendo os divórcios. O ser humano abusa das ferramentas que Deus dá
É igual a alimentação, quando ele liberou a alimentação carne após o dilúvio. Não é normal, não é natural o homem comer carne. Não é, porque isso não é alimentação original. Entende? Isso é até um canibalismo. Certo? É muito estranho. Se você parar para analisar, é muito estranho. Você, poxa, eu tenho que comer carne. É estranho. Ué. Entende? Mas Deus liberou. Por quê? O dilúvio destruiu as plantações, os alimentos que vêm da terra. Entende? Os vegetais. Entende? Então, era preciso a liberação da carne emergencialmente para que o corpo pudesse ser nutrido similarmente com as nutrições que os legumes e os vegetais têm, onde tem na carne. Mas infelizmente o ser humano também banalizou o consumo da carne igual banaliza o divórcio. Come a riveria, come qualquer carne de qualquer jeito. E depois aparece um câncer e ninguém sabe por quê. Entende? Eu quero mostrar isso para você, essa ferramenta, divórcio, na Bíblia. Tá bom? Na Bíblia. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura de 2 Coríntios, capítulo 7, que começa no verso 10, que fala assim. Paulo fala conosco assim: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Vamos conversar isso com detalhe. A mulher não deve se apartar do marido, porque vocês dois é um só. Entende? Vocês dois é um só. Quando você tem um filho com uma mulher, entende? O seu DNA, além de estar no filho, vai para a mulher também. Por isso que vocês dois são um só. Então tudo que você faz de errado, espiritualmente também afeta a sua mulher, como a sua mulher também te afeta. Ninguém vê isso. E o pessoal vive a riveria. Entende? Vamos continuar. Versículo 10 de novo. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Está vendo? Ou você fica sem casar, ou reconcilia com o marido. Porque o divórcio não é um brinquedo. Divórcio não é uma coisa que você vai lá e solicita toda hora. Divórcio não é porque o seu marido não trouxe uma florzinha lá quando ele voltou do serviço. O divórcio não é quando a sua mulher está um pouco chateada e fecha a cara para você. Aí você, quando chegou do serviço, viu que ela está com a cara fechada, pede divórcio. Você tem que procurar saber. É por isso que é necessária a maturidade. Para casar é necessária a maturidade. Repito, para casar é necessário a maturidade. E esperar. Entende? Independente da idade. Para com esse desespero de eu preciso ter filho. Eu preciso casar rápido. Para com isso. Entende? É preciso maturidade. Não é preciso experimentar. Não é experimentar. Não é sair fazendo sexo com todo mundo e ver quem é o melhor no sexo e aí casar. Entende? Não é assim.
Não é? Você não pode basear o seu casamento no sexo. Certo? E que o marido não deixe a mulher. Exato. Tem homens que deixam uma mulher. Exatamente. Uma coisa é você estar chateado. Uma coisa é você estar dentro de casa, afastado da sua esposa. Afastado no sentido de estar chateado. É um relacionamento. Entende? É um relacionamento. É como acontece conosco, com Jesus. Às vezes não ficamos chateados com os nossos pecados e descontamos em Jesus. Já reparou isso? Nós descontamos em Jesus. Fazemos algo errado, dá errado, totalmente errado, em vez de irmos a Jesus, a primeira coisa que fazemos é nos separar de Jesus. Entende? Então, não use as ferramentas que Deus usou, que Deus permitiu para banalização. Tudo que tem na Bíblia, tudo que tem na Bíblia é útil. Tudo. Se você for lá no Antigo Testamento e ver as questões de menstruação, ver as questões de higiene do homem, entende? Se você ver o contexto que o povo estava ali, entende? Era necessário. Mas se você fizer o que está aqui, nesse sentido, também você vai ser protegido. Porque hoje em dia não está muito diferente do passado. Quantas pessoas estão vivendo na rua hoje? Quantas pessoas estão sem dinheiro para manter a sua higiene? Então a história vai se repetir. Entende? Não é porque a gente está preso no Antigo Testamento. Não é isso. A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Só que ela tem categorias, ela é separada por tópicos, ela é organizada. A Bíblia é organizada por números, por capítulos, por livros. Entende? Mas se você pegar esse livro, você pega esse livro aqui, esse livro é um só para a sua vida. Ele é um único e integral. Ele é integral para a sua vida. Entende? Então, tome cuidado com o divórcio. Tome cuidado com as relações que você tem. Você acha que está sendo beneficiado ou beneficiada, mas não está. O diabo está lhe enganando com prazer. Entende? Porque o prazer, ele tem que ser utilizado, o prazer sexual, ele tem que ser efetivado dentro de uma relação correta, de uma relação legal. Quando eu falo legal, é de marido e mulher, homem e mulher. Porque Deus fez o homem e fez a mulher. O homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus fez foi isso. E agora sabe o que o diabo fez e faz? Ele destrói isso que Deus fez. Entenda que o que o diabo faz é destruir o que Deus fez. É por isso que não consegue se identificar hoje em dia. Muitas pessoas não conseguem se auto-identificar. Mas existe uma verdade. Existe o correto. Nunca pense na sua vida que o mundo
que é do nada, que assim, eu sou qualquer coisa, eu vejo qualquer coisa, eu sou eu, eu, eu. Eu quero prazer, eu quero. Não viva na libertinagem. Em qualquer aspecto, ou ramo, ou vertente da sua vida. Em tudo, converse com Deus, converse com Jesus. Isso é muito importante, muito importante. Você verá que isso é muito, muito, muito importante. Até porque estamos no tempo do fim. E Apocalipse fala justamente das pessoas que saem dos planos de Deus. Entende? Essas pessoas que saem dos planos de Deus, elas vão perder muitas coisas. Entende? Elas vão perder muitas coisas. Porque Apocalipse 22, verso 15, fala assim dos que saem do plano de Deus. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Ok? Então, reflita nisso hoje. Converse com Jesus. Eu não sou perfeito. E nem você é perfeito. Eu converso com Jesus diariamente. E você deve fazer isso. Todos nós devemos fazer isso. Ok? Não vamos permitir que a imagem e semelhança de Satanás seja impregnada e seja enraizada em nós. Um forte abraço. Fique na paz. E até um próximo conteúdo.